Primeiramente, agradecer a presença de vocês. Mais uma vez, é super importante aí o engajamento, a presença de vocês nos nossos eventos. Para quem não participou do nosso webinar, pessoal, esse Bootcamp é a continuação do webinar que nós fizemos na semana retrasada, com um conteúdo muito voltado à segurança, né? Uma pauta muito voltada à segurança, que o Lu, o Bravin e eu trouxemos. E essa é a continuação, mais mão na massa, né? Navegando dentro da plataforma Nutanix, fazendo todo o stack prático ali, mostrando como que a gente pode, de fato, incorporar segurança na nossa infraestrutura com as soluções Nutanix, né? E sem mais delongas, pessoal, eu queria agradecer a presença de vocês e ceder a oportunidade aí, tem bastante gente nova, para o Luciano, para o Bravin se apresentar. Eu vou começar aqui, né? Para quem não me conhece, eu sou o Gabriel Amorim, eu faço parte do time de pré-vendas aqui da Populus. Atuo com algumas tecnologias como Citrix, Nutanix, soluções que tangem infraestrutura e computação em nuvem também, como Azure, Microsoft como um todo. E a gente está aqui à total disposição para ajudá-los, tirar dúvidas. E fique à vontade, Lu, Bravin, para se apresentar. Bom dia, pessoal. Deixa eu fazer aqui primeiro, então. Bom, sou o Thiago Bravin, sou pré-vendas e consultor aqui na Populus também, semelhante ao Gabriel. A gente atua com algumas tecnologias aqui que em breve eu vou fazer um rápido institucional para a galera nova entender como é que a gente atua aqui no mercado, o que a gente pode ajudar vocês, tá? E estamos aí para trazer mais conhecimento. Como ele falou, a ideia é trazer o que a gente falou na última vez de forma mais prática, para vocês terem uma visão de como isso pode se encaixar na empresa de vocês, como que isso vai ajudá-los a chegar a um nível de segurança otimizado, ideal aí para o ambiente de vocês, tá? Maravilha, obrigado pessoal pela oportunidade, obrigado Populus, obrigado a toda a equipe, obrigado a todos vocês aí que se conectaram na manhã de hoje. Eu sou Luciano Freitas, engenheiro de sistema sênior da Nutanix. Meu papel é, de fato, atuar na pré-venda, mas eu também gosto de colocar a mão na massa, gosto de ajudar os clientes aí no pós-venda, em algumas situações. Gosto de ter esse contato direto. Sou um tremendo apaixonado pela tecnologia, pela equipe a qual eu participo, a qual eu faço parte. Só tem gente boa em todos os territórios, minha opinião, tá? Já sonhava em trabalhar na Nutanix desde 2014, quando eu fiz a primeira prova de conceito no Brasil, e desde então eu sou um tremendo apaixonado pela tecnologia, venho acompanhando aí a todo tempo as evoluções. É totalmente diferente hoje do que era naquela época, e eu continuo cada vez mais apaixonado. E eu vejo constantemente esses feedbacks de clientes aí também a respeito dessa paixão, né, que existe, que vai se adquirindo ao longo do tempo. E percebo que, normalmente, nas situações de sufoco, é quando o pessoal acaba gostando mais da tecnologia e das pessoas que aqui fazem parte. E muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Eu fico em Brasília, mas tenho o maior prazer do mundo em falar com qualquer pessoa, em qualquer lugar do país. Maravilha, Lu. Obrigado aí. Perfeito. Bravin, eu queria Eu vou até fazer fazer uma uma rápida... ressalva Oh, perdão, aqui. pode falar. Eu vou deixar aqui no link, pessoal, a transmissão do nosso webinar. Todos os nossos eventos, eles são gravados e a gente disponibiliza na plataforma do nosso YouTube, do nosso canal do YouTube. Então, eu vou deixar aqui no link, ó, o webinar que nós fizemos sobre esse conteúdo. Foi um conteúdo mais teórico, mais de apresentação, e esse bootcamp vai ser algo mais prático, né? Então, para quem ficar interessado, salve aí o link, conecta lá no nosso YouTube que vocês podem assistir depois esse conteúdo. Pessoal, vou fazer uma breve apresentação aqui. A ideia é só atualizar a galera sobre o que a gente atua aqui na Populus e até tem rostos novos aqui, pessoas que talvez estejam conhecendo a Populus nesse momento. Então, eu quero falar um pouco sobre isso aqui. Não vai ser breve, a gente já vai entrar com a mão na massa aí já, tá? Populus. O Luciano falou uma coisa interessante sobre a vontade dele de estar junto da parte tecnológica, de meter a mão na massa. E, cara, isso vai muito de encontro com o que a gente é. Tá? A Populus hoje, a gente presta consultoria e
pré-vendas, vendas, todo mundo é ligado à tecnologia. A nossa ideia é estar próximo do fornecedor, próximo do fabricante, tá? A gente não tem uma pegada de vender uma licença e aguardar a renovação. A gente está aqui para ajudar vocês, para atuar com a mão na massa. Nós, tanto o Gabriel, quanto eu, quanto os outros pré-vendas e consultores, a gente está sempre ligado à tecnologia, sempre se certificando. Acho que está no nosso DNA mesmo essa paixão por tecnologia, pela vontade de aprender e conhecer coisas novas, né? Não só conhecer, como compartilhar esse conhecimento. Que isso gera um aprendizado muito grande para a gente. Por isso, essas ações de webinar, de bootcamp, ações de treinamento interno, que a gente acaba convidando o cliente também. Então, a ideia é ter domínio sobre o que a gente vende. Então, quando a gente fala de Nutanix, a gente também implementa, a gente presta consultoria, presta suporte, e eu já vou falar aqui em breve sobre isso. Tá? Então, uma mensagem bem importante sobre a Populus é que a ideia é que nós queremos ser seus parceiros, tá? Partnership is our premise, que é o quê? A parceria importa muito para a gente. Então, vocês possuem um desafio, vocês possuem alguma necessidade, fala com a gente vai mandar um especialista, vai mandar um consultor para ajudar vocês, para entender o problema, entender o desafio, tá? E trazer soluções. Sejam elas dentro do nosso portfólio ou fora, a gente está aqui para ajudar, para entender o problema e juntar o desafio com a solução. Então, a gente tem expertise de outros clientes, a gente tem muitos clientes grandes, provavelmente o seu desafio, o seu problema já foi visto em outro lugar, talvez de outra forma, mas a gente consegue ter esse expertise compartilhado e chegar a uma solução mais rápida para você, tá? Dentro da nossa expertise, da nossa área de atuação, a gente trabalha com a consultoria, desde a parte de arquitetura, de planejamento. Então, quando você pede um projeto de Nutanix, a gente vai fazer o assessment do seu ambiente, vai fazer o sizing e vai fazer a arquitetura desse ambiente também, para implementar dentro das melhores práticas, para ter um aproveitamento máximo aí da tua estrutura, da ferramenta que você está adquirindo, tá? Atuamos com suporte, então após a implementação, a gente não larga a sua mão, a gente continua te ajudando no dia a dia, suportando esse ambiente, tá? 24/7, todo mundo é especializado, precisa estar certificado para atender os requisitos do fabricante. E, além disso, esse webinar, esse bootcamp que a gente está fazendo agora, a gente tem ações semelhantes a essa, só que internas, para capacitar a galera que está nos níveis júnior, pleno, a gente pega os consultores sêniores, os especialistas, para poder ensinar essa galera e tá sempre rodando esse mecanismo, né? Entrou gente nova, pega o sênior, pega o especialista, atua, ensina, e a gente vai girando, vai elevando o conhecimento dessa galera para atender vocês da melhor forma possível. E, por final, a gente também faz o monitoramento desse ambiente. Tá? Você tem um ambiente crítico, você precisa ser monitorado, a gente consegue ficar 24/7, a gente mudou de prédio recentemente, tem coisa de 6 meses, e convidamos a todos a visitar esse local, onde a gente montou lá um centro de tecnologia. E nele, a gente tem lá esses telões aqui ao fundo, tem a monitoria dos ambientes que a gente se propõe aí a monitorar do cliente. Então, a gente configura ali para gerar alertas, acionamento 24/7, a gente vai te avisar se caiu alguma coisa, vai atuar se for necessário, ou vai informar a equipe necessária para começar a atuação nesse ambiente. Pode ser um problema de rede, problema de firewall, o que for aí, a gente consegue monitorar também. Beleza? Te atua com todos esses fabricantes aqui. Repito, sendo repetitivo mesmo, todos os fabricantes a gente tem expertise dentro de casa. Então, o primeiro atendimento é sempre com a gente. E, obviamente, que se tiver algum problema muito crítico, algum problema de engenharia, bug, a gente vai fazer essa interface com o fabricante para poder atuar e resolver o seu problema o mais rápido possível. Só que o primeiro contato, a gente resolve dentro de casa. Tá? O fabricante ele é um apoio, que, obviamente, que ele traz as novidades para a gente, ele traz tudo que está para ser lançado, o que é importante, se tem alguma atualização crítica, mas a primeira atuação faz dentro de casa. Nós temos expertise, temos gente certificada, temos gente estudando a todo momento para te atender da melhor forma possível. Perfeito? Finalizando aqui, hoje a apresentação, o Luciano vai trazer aí toda a expertise que ele tem. A gente já comentou sobre semana passada, então hoje é uma pegada técnica, ele vai demonstrar na prática como é que aqueles conceitos que falamos na semana passada vão atuar. Tem o Gabriel e eu aqui, a gente vai ficar
ajudando. Ele provavelmente vai estar apresentando, ele não vai ver o chat. Então, a gente fica de olho no chat, vê as perguntas de vocês, faz algumas pontuações aí durante a apresentação dele, para trazer esse conhecimento, e fiquem à vontade para perguntar, tá? Qualquer pergunta interessante a gente traz, quem sabe, dependendo, se encaixar bem ali na demonstração, a gente já mostra ali na prática como é que funciona. Maravilha, obrigado mais uma vez, pessoal, pela oportunidade. Vou até aproveitar e fazer um gancho com a tua apresentação, Bravin, para salientar essa importância da gente realmente ter um parceiro, um bom parceiro capacitado, para justamente fazer essa interface com o cliente, né? Se a gente for olhar no aspecto do fabricante em si, a gente tem que ter em mente que esses fabricantes eles precisam ter uma estrutura de atendimento global, então o contato ele acaba ficando um pouco mais distante, a menos que você pague de fato por um serviço premium ali, onde você tem um gerente técnico de contas que vai ter um contato mais próximo com você. Mas essa interface inicial, você está falando com um cara que você conhece, você está falando com um cara que fala do seu mesmo idioma. Então, assim, uma série de dificuldades elas se quebram naturalmente. E isso é muito importante, é muito bacana. Eu já recebi o convite para conhecer a estrutura, eu fico em Brasília, estou realmente muito ansioso para conhecer essa estrutura da Populus e com certeza na minha próxima viagem para São Paulo eu vou visitar sim, porque eu vejo as imagens, as reuniões que faz online aí, realmente dá muita vontade de conhecer, é vitrine mesmo. Parabéns a todos vocês aí. Bom, sem mais delongas, pessoal, eu vou compartilhar minha tela, estão todos vendo aí? Estamos sim, Lô. Maravilha. Bom, eu bolei aqui um esquema, um roteirinho de demonstração para trazer para vocês e fazer algumas conexões com aquilo que a gente apresentou nesse modelo de conceito, né, de apresentação, no último webinar, como foi dito. Aqui a gente está vendo já a tela de gerenciamento do Prism Central, mas eu gostaria de antes resgatando lá o que foi dito lá no webinar, gostaria de mostrar para vocês algumas coisas a respeito dessas questões de configurações de segurança, né? Para já daí, então, vocês visualizarem alguns diferenciais aí da Nutanix. Então, eu estou aqui na página de segurança da VMware, tá? Estou aqui vendo os guias de hardening da VMware. E aqui já começa já algumas diferenças, né? A gente percebe que do lado da VMware existem alguns guias com orientações prescritivas. E aqui já começa um pouquinho dos desafios, né? Vou chamar dessa forma. Vou pegar aqui, ó, com relação ao vSphere, tá? Só para vocês terem uma ideia de como é que isso funciona na prática. Então, aqui a gente tem diferentes versões, né, e parâmetros de segurança aí. Então, aqui a gente está vendo para vSphere 8, vSphere 7. Vou pegar aqui o 7, que atualmente é uma das versões mais empregadas. Eu também tenho visto muito cliente ainda na versão 6 alguma coisa, mas vamos pegar aqui a versão 7. Vou fazer download aqui de uma dessas guias prescritivas, tá? Vou salvar aqui no meu desktop. Já vou abrir aqui para poder extrair o arquivo. Tá aqui a pastinha. Tá aqui, ó. Como é que funciona isso, né? Vocês viram ali que existem diferentes guias para diferentes produtos, né? Cadê? E o PDF também, Lô? Ele contém as mesmos guides. Na verdade, ele traz ali praticamente a página, né, que a gente estava. Eu estou querendo abrir a guia aqui mesmo. Deixa eu baixar de um outro aqui. Acho que estou com problema no Excel. Deixa eu ver isso aqui. Se ele abre, sim. Aí, pronto. Então tá aqui, pessoal. Ó, percebam que tem várias abas para diferentes orientações. Vou pegar aqui do SXI, ó. Então, existem várias configurações aqui que vocês têm que olhar, item a item. Tem aqui nessa coluna aqui a prioridade, ou seja, P0. Ele traz aqui também uma breve descrição, qual que é a pauta de discussão, ou seja, os possíveis impactos aí e tudo mais.
E se trata aqui de uma configuração que já vem empregada, né? Então, assim, nem todas elas são de fato empregadas e você tem que debruçar junto com a sua equipe sobre todas essas configurações aqui, não são poucas, e você mesmo é que tem que avaliar os possíveis impactos disso no seu ambiente. Vou pegar aqui agora uma outra questão a respeito do Common Criteria, que eu também falei bastante, né, durante o webinar. Deixa eu pegar aqui, VMware Common Criteria. Então, estou aqui, ó, vou entrar no site BR mesmo, tá? Então, a gente percebe aqui que o vSphere que o VMware SXI, ou seja, o Hypervisor, ele tem a certificação do Common Criteria. Mas deixa eu ver aqui dentro do Security Target, né? E aqui eu vou procurar por vSAN. Quando a gente entra aqui no vSAN, ó, deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais fácil a leitura. Inclui as funcionalidades. Taranana. Então, aqui, ó, ele está descrevendo quais são as funcionalidades que não estão inclusas nesse teste, nessa certificação. E o vSAN está aqui, tá? E se vocês procurarem por informações a respeito de vSAN no Common Criteria, podemos até voltar aqui, ó, VMware vSAN Common Criteria. Ele não traz, tá? Porque, de fato, não tem. Ele me traz de volta para a mesma página aqui, porque ele vai pegar lá dentro de VMware, né, Common Criteria, mas se a gente pesquisa aqui, não existe certificação do Common Criteria EAL2+, para o SDS da VMware. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Se a gente busca aqui dentro do guia de segurança da Nutanix, percebam que eu não fiz o login aqui, tá? Ou seja, esse guia de segurança aqui ele é aberto, mas aqui, ó, Common Criteria. Então, percebam que tanto o AOS, que é o nosso SDS, como o AHV, eles já são certificados por padrão e não requerem nenhuma configuração adicional para você usufruir dessa certificação. Apenas para enfatizar um pouco mais a respeito dessa certificação, pessoal, ela é extremamente rigorosa e criteriosa. Não é fácil conquistar essa certificação. E a nossa Autoridade Nacional de Proteção dos Dados, a responsável pela fiscalização e cumprimento aí da LGPD, reconhece essa certificação como um capacitador internacional de transferência. Ou seja, você tem um passo mais tranquilo para chegar a atender ou estar em conformidade com os requisitos da LGPD, tá bom? Então, tá aqui, ó, está incluso no pacote, você não precisa fazer absolutamente nada em termos de configuração. Mas falando um pouquinho a respeito de configurações de segurança, chegando aqui para vocês verem como é mais tranquilo também, né? Então aqui, ó, a Nutanix ela padronizou um padrão, um perfil de segurança, estabelecendo um baseline que atinge ou excede os requisitos de governança mais exigentes do mercado, especialmente aqueles voltados ali para atender o governo norte-americano, especialmente o Departamento de Defesa, que além de cliente eu já vi uma palestra, né, do cara do Departamento de Defesa norte-americano, compartilhando as experiências ali no uso da tecnologia e na colaboração do aprimoramento das funcionalidades e técnicas de segurança que são inclusas na solução Nutanix. Além disso, então, aqui, ó, a gente está vendo que o nosso guia, ele traz aí todos as guias de implementações técnicas de segurança da Agência de Sistemas de Informação do Departamento de Defesa norte-americano, além da certificação NIST SP853, que é justamente do Instituto Nacional de Tecnologia e Padrões norte-americano. Eles publicam aí esses controles essas publicações de segurança e controles de privacidade aí para sistemas de informação e organizações federais nos Estados Unidos. Descendo um pouquinho mais aqui, pessoal, a gente já começa a observar uma série de configurações possíveis no nosso ambiente, né? Então, estou pegando aqui, ó,
Comandos que estão aqui para verificar, por exemplo, como é que está a configuração do SCMA, que é o Security Configuration Management Automation. Deixa eu falar um pouquinho mais sobre essa funcionalidade. É uma ferramenta que automatiza o processo de verificação das configurações de segurança. Então, é estabelecido um baseline, e esse baseline é confrontado periodicamente. A gente vai estabelecer, tá vendo aqui, ó, provavelmente está como daily lá, a configuração padrão. A gente pode, por exemplo, deixar ele como weekly, semanal ou horário. E aí é uma definição do que você quer, na verdade, né? Porque a configuração ela já existe e você vai simplesmente dizer o que você quer fazer. Então, eu vou pegar aqui, ó, deixa eu fazer login aqui que já caiu minha sessão. Vamos observar como é que está a configuração desse cluster aqui, tá? Eu não tinha feito até então nenhuma modificação. Então, está aqui, não tem nada habilitado, tá? Então, vamos começar aqui, ó. Quero habilitar o ambiente avançado de detecção de intrusão. Eu simplesmente venho aqui. Na preguiça mesmo digital, Ctrl+C, Ctrl+V. Já habilitou aqui para o Hypervisor. Posso habilitar também para a CVM. Já habilitou também. E assim por diante, pessoal. Isso aqui é mais para dar realmente um gostinho para vocês. Ó. O guia é bastante claro, ele explica detalhadamente aqui o que são essas funcionalidades, como você faz para configurar. Não tem segredo, tá? Vou colocar aqui para rodar em modo horário, o agendamento aqui para comparação com o baseline de configuração de segurança. Então, já mudou aqui para horário. Vou fazer isso também para a CVM. Perceba que eu estou fazendo tanto para o Hypervisor, que é o Nutanix AHV aqui, quanto para a CVM. Comandinhos bem simples, tá? Não tem segredo. Estou dando Ctrl+C, Ctrl+V ali, ó. Lá, já mudou aqui para horário também, ó. Tá? Tanto para o Hypervisor quanto para a CVM. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tranquilo? Quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Teve uma dúvida sim aqui, interessante. Ó. O Carlos Alberto ele perguntou se Nutanix tem conformidade com as ISO 27000. Eu até mandei um link já aqui da própria Nutanix que mostra todas as certificações que estão compliance. Então, a resposta curta, ó, Carlos, é sim. É compliance, sim. Dentro da 27000 é uma família, tem várias certificações, tá? 27001, etc e tal. E você consegue, nesse link que eu te mandei, consultar aí qual que você precisa atender, se está lá dentro também, tá? E é uma certificação que vai além da questão do produto e da tecnologia em si, né? Ela abrange o modus operandi dentro da companhia, até mesmo na prestação do suporte. Isso significa que você, de fato, está contando com um atendimento que zela pela preservação da privacidade dos seus dados de modo geral. Então, por mais que a gente tenha solução de call home, enfim, tudo aquilo que você compartilha em termos de informação com a Nutanix, tudo isso fica, de fato, preservado. E não temos aqui aquele exemplo típico de em casa de ferreiro, espeto de pau, tá? Nós temos tecnologia Nutanix, todo o nosso core crítico roda em cima de Nutanix com a AHV. Existem alguns clusters Nutanix com VMware para desenvolvimento da tecnologia, pois nós suportamos múltiplos hypervisors, inclusive o Hyper-V. Então, realmente é espeto de ferro na vera para tacar na churrasqueira e fazer o churrasco tranquilo. Tá bom? Bom, pessoal, eu mostrei um pouquinho a respeito do nosso guia de segurança. Tem muito mais coisas dentro desse guia de segurança para vocês configurarem, por exemplo, a autenticação de múltiplos fatores, a configuração de um provedor de identidade para autenticação e autorização de usuários na estrutura de modo geral, orientações a respeito de como se habilita a criptografia de dados, que eu vou demonstrar para vocês,
relacionado também à capacidade de cluster lockdown, onde você inibe a possibilidade, ou você proíbe, de fato, a possibilidade ali de fazer login na linha de comando ali da CVM, utilizando usuário e senha, permitindo somente o uso de chave SSH ou proibindo tudo. Então, você tem essa possibilidade ali de configuração do cluster lockdown com essas possibilidades, e eu vou mostrar para vocês aqui na prática como é que a gente faz isso. Estou aqui na telinha do Prism Element e vou começar aqui pelo Cluster Lockdown, que eu falei por último. Está aqui dentro da abinha de segurança. Deixa eu dar um zoom aqui. Fica mais fácil para ver, né? Então, está aqui, ó, Cluster Lockdown. Nesse momento, eu estou habilitando o login com password. Eu posso simplesmente tirar esse tick aqui, e ele, de fato, como não tem nenhuma chave SSH configurada aqui, eu simplesmente proíbo totalmente o acesso na linha de comando. Então, passa a ser totalmente feito aqui pela interface gráfica, onde, obviamente, nós não temos acesso a todos os recursos de configuração ali de cluster, né? Muitos dos serviços ali são realizados na linha de comando mesmo, como aquelas configurações de segurança mais avançadas. Então, de fato, você tem essa camada de proteção adicional. Isso, obviamente, respeitando ali os requisitos dos padrões internacionais de segurança, tá? Uma outra funcionalidade aqui ainda na aba de segurança, ó, é a capacidade de criptografia dos dados. Lembrando que no webinar a gente falou muito a respeito de ransomware. E ransomware, a estratégia é simples, é justamente criptografar seus dados. E uma coisa que nós temos observado em clientes utilizando tecnologia VMware, como muitas das vulnerabilidades ali, inclusive reportadas pelo nosso Centro de Prevenção, Tratamento e Respostas a Incidentes Cibernéticos de Governo, estão relacionadas, de fato, a vulnerabilidades ali VMware. E a gente tem observado que clientes aí, eles estão sofrendo esses ataques e acabam tendo toda a infraestrutura de virtualização criptografada, trazendo um prejuízo muito grande, um impacto muito grande na situação do ataque, uma vez que você fica com o seu cluster totalmente irresponsivo. Inclusive, ao fazer o restart do host, né, no cluster, ele já abre a tela, não aparece a telinha do VMware ali, ele aparece a tela do próprio ransomware, né? Ele captura aquilo ali, muda a cena toda e você fica, de fato, refém. Situações que eu tenho visto nesse cenário, né? A questão de você ter que recuperar backup. Em alguns cenários, a solução de backup também está sendo comprometida. Então, de fato, fica refém e ou paga o ransomware ou destrói tudo, começa do zero. E, como a gente também falou bastante no webinar, a equipe toda fica sem oxigênio, né, na cabeça. Vou pegar aqui um outro... Vou acessar aqui o cluster 80. Esse aqui. Vamos pegar aqui mesmo. Acho que eu vou ter que abrir um outro navegador aqui. Eu queria até aproveitar aqui a deixa. Todos esses steps, pessoal, que a gente está passando aqui com vocês de demonstração, né? Primeiro ponto, esse bootcamp ele vai ser gravado. Eu vou compartilhar aqui com vocês no chat um acesso que a Nutanix tem, que chama Test Driver,
que vocês conseguem acessar um cluster igual esse que o Luciano está navegando, e vocês terem a experiência de como que é o manuseio ali do Nutanix, como que é a experiência em habilitar tudo isso no Nutanix. Então, eu encorajo vocês quando a gente terminar esse bootcamp, ele vai ser gravado, publicado no nosso canal do YouTube. Se vocês assistirem novamente, quiser acompanhar todo esse passo a passo, acessando esse ambiente de test driver, fiquem à vontade que é possível, tá? Eu vou deixar o link aqui no chat. Vocês não tem limitação, vocês se cadastram no test drive, você recebe um acesso ao cluster e com usuário e senha, e ele dura por 3 horas mais ou menos, e você pode renovar no dia seguinte quantas vezes for necessário, tá? Eu fiz até eu tô acompanhando você aqui, Lu, também. Eu tô usando um cluster aqui de demo, e eu até tirei um print exatamente dessa tela aqui de Data Encrypt, e eu joguei aqui no chat. Eu não sei se é um cache aí no seu navegador, mas eu joguei no chat exatamente aí a parte do Data Encrypt, que é possível fazer ali os settings e habilitação para criptografia, tá? Beleza. Eu acho que eu tô com algum problema de conectividade mesmo, tá? Vamos ver como é que eu faço aqui para resolver. Senão a gente dá sequência. Enquanto vai tentando funcionar aí, vou falar só um pouco desse Data to Rest Encryption. Dividir um conceito aqui, né? Existe uma coisa chamada Self-Encryption Drivers, tá? São SEDs. São drivers mecânicos que eles fazem a criptografia. Só que eles são muito mais caros e tal, mais difícil de você gerenciar isso. O Encryption at Rest, a gente consegue criptografar esses discos todos aí que estão plugados no cluster, nível de software. Então, o próprio Nutanix cuida dessa criptografia para vocês. Isso significa o quê? Que esse dado está protegido ali. Se eu pegar um disco desse, tirar, sacar lá da barriga do servidor e levar para outro lugar, eu não vou conseguir abrir, porque eu não tenho a chave desse cara. Toda a chave é gerenciada pelo próprio Nutanix. Então, isso é uma facilidade, é uma segurança a mais que vai estar criptografada, aqueles dados, não vai extraviar, não vai ter problemas, e é uma facilidade no gerenciamento também. Porque quando a gente está falando de criptografia, a gente tem que gerenciar de acordo as chaves, tem que ter todo um procedimento ali que você está passando para o próprio Nutanix. Então, é uma facilidade a mais aí na segurança, né? É trazer segurança sem complicar o ambiente de vocês, sem atrapalhar a forma de gerenciar esse ambiente, né? Mas deixa eu explicar para vocês rapidinho como é que funciona, tá? A criptografia de dados, ela nos dá aqui 3 opções. A primeira delas, eu vou utilizar o KMS local, ou seja, gerenciamento das chaves de criptografia é realizado pelas CVMs. Então, para quem não conhece Nutanix a fundo, cada nó, cada host que pertence ao cluster Nutanix possui uma CVM, que é a nossa controladora ali do sistema de armazenamento definido por software. E ela passa a ser também responsável, além das funções de controle do armazenamento, a responder por essa questão de criptografia. Então, ela realiza a criptografia dos dados no SDS Nutanix e também pode receber a atribuição de gerenciamento de chaves criptográficas. A outra opção, né, eu falei do KMS local, então a CVM faz esse papel. A outra opção seria o KMS gerenciado pelo Prism Central. Então, ali você teria o Prism Central olhando para os seus clusters, os seus diferentes clusters, e ele faria o gerenciamento, a gestão das chaves de criptografia. E essa tecnologia, ela obviamente permite que você troque essas chaves criptográficas em tempos aleatórios para aumento de segurança. Você pode também fazer backup dessa chave de criptografia. E, por último, você tem a possibilidade de utilizar um KMS externo, né?
Além disso, tal como o Bravin falou, existe a tecnologia de discos do tipo SED, ou Self-Encrypting Drives, que trabalham também em conformidade com essa tecnologia de criptografia dos dados. Aqui você aumenta um passo a mais em termos de criptografia, uma escadinha, literalmente, que você vai atingindo ali de acordo com a sua disponibilidade. A vantagem, no entanto, de você utilizar o KMS local é que você, de fato, economiza o seu investimento que seria feito, por exemplo, em servidores externos e o software de gerenciamento de chaves criptográficas. Você tem tudo isso já incluso aqui na solução, basta que você tenha o gerenciamento Ultimate do NCI, ok? Bom, vou passar aqui então, infelizmente não vou conseguir mostrar para vocês, a telinha ela é bastante amigável, mas por algum problema aqui no meu navegador eu não estou conseguindo mostrar para vocês. Deixa eu passar então adiante com relação ao LCM. A gente também falou a respeito da necessidade de mantermos o nosso ambiente atualizado, e aqui a gente tem uma ferramenta que automatiza todo o processo de atualização da nossa estrutura, né? Então, tanto em questões relacionadas aos firmwares do nosso cluster, então ele verifica em todos os equipamentos, aqui a gente tem cada um dos nós, quais são as versões instaladas, tanto de BIOS como BMC, o firmware das HBAs, dos discos, dispositivo de boot e assim por diante. Então a gente vê aqui no detalhe todas as versões instaladas e quando existe alguma atualização, a gente roda o inventário aqui para que ele consulte a base Nutanix e então faça essa atualização de firmwares e softwares relacionados no nosso ambiente. Verifique que aqui essa primeira linha lista todos os softwares, né? Então, o virtualizador AHV, o sistema de armazenamento definido por software chamado de AOS, os utilitários de manutenção do cluster, file server VMs, file analytics, flow security, foundation, Nutanix cluster check e assim por diante. Então, todos esses softwares aqui, eles são verificados com certa frequência. Você pode habilitar esse inventário automático, né, para ele realizar, por exemplo, toda madrugada, e a ferramenta sempre vai consultar a nossa base em busca de atualizações. Qual que é a grande elegância dessa ferramenta, no meu ponto de vista? Um cliente hoje estava até me perguntando onde que ele verificaria a questão das compatibilidades, né? Então, quando você roda o inventário aqui nessa ferramenta, ele vai trazer já as versões compatíveis com a sua solução. Então, essa análise das compatibilidades, que muitas vezes em outras ferramentas você tem que se debruçar sobre um guia de compatibilidade imenso, com várias páginas, aqui a ferramenta faz para você naturalmente. Você não precisa ter esse ônus, né, esse trabalho todo. Uma outra coisa muito interessante aqui nessa ferramenta, todo o processo de orquestração, de automação e orquestração, no sentido de você movimentar as máquinas virtuais, estabelecer todo o sequenciamento. Então, vou primeiro atualizar esse firmware, depois aquele outro firmware, depois aquele software, depois aquele outro componente de software, e assim por diante. Então, esse sequenciamento, esse plano de atualização, a ferramenta também faz automaticamente para você. Então, isso é uma funcionalidade muito importante, especialmente em momentos onde nós vivemos aí cada vez mais vulnerabilidades sendo identificadas e exploradas no mercado como um todo. É muito importante que a gente sempre mantenha o nosso ambiente atualizado, porque existe um esforço muito grande dos fabricantes, tanto de hardware quanto de software, de realmente mitigar essas vulnerabilidades no ambiente. E constantemente são lançados aí os patches de correção, as atualizações de software e até mesmo de firmwares. Então, ferramenta muito bacana que abrange aí todo o seu cluster e você, de novo, ganhando tempo para curtir aí com seus amigos, com sua família, desfrutar do happy hour e principalmente dos finais de semana. Haja visto que a ferramenta ela automatiza todo o processo e você não precisa ficar aqui observando, entre outras palavras, a tinta secar na tela do computador. Então, você realmente fica com tempo livre de volta para você aí. Muito bem, falamos aqui do LCM, vou voltar aqui para o Prism Central. E agora a gente vai falar um pouquinho a respeito de políticas de proteção para as máquinas virtuais
e depois políticas de segurança. Então, a gente vai visualizar aqui uma política já construída. Vou mostrar para vocês. Então, eu tenho aqui, pessoal, o meu Prism Central. Ele está olhando aqui para 2 clusters, tá? Então, POC 080 e POC 081. São clusters separados. E eu tenho aqui algumas possibilidades. A gente verificou também, a gente compartilhou com vocês no último webinar, essa questão da estratégia de você se proteger e estabelecer meios e ferramentas para também recuperar mesmo em uma situação de desastre. Então, eu tenho aqui, ó, o que a gente chama de Data Protection. Nós temos aqui uma política de proteção. O que é essa política de proteção? Basicamente, eu vou proteger as minhas aplicações. Eu deixei a coisa mais simples possível aqui, para não ficar uma tela poluída, tá? Mas a gente cria uma do zero aqui para vocês verem como é que se faz. Então, eu tenho aqui, eu estou protegendo a minha aplicação LF Fiesta, tá? Vou dar um update aqui para vocês verem, ó. Eu tenho 2 clusters, então eu estou protegendo aplicações que foram lançadas aqui no 80 e estou replicando lá para o 81. Eu tenho algumas possibilidades. Eu posso trabalhar com replicação síncrona, com replicação assíncrona, posso tirar snapshot a cada hora ou a cada minuto, ou a cada dia, ou a cada semana, e aqui eu estabeleço a quantidade de retenções, né, ou de pontos de recuperação que eu vou estabelecer nesse ambiente, nessa política de proteção. Posso configurar aqui também para tirar snapshot com consistência da aplicação, isso funciona tanto para máquinas virtuais com sistema operacional Windows, como para máquinas virtuais com sistema operacional Linux, ok? E aí, com isso, o que você ganha, né? Você garante que as transações em memória sejam preservadas, ou seja, o sistema Nutanix vai interagir com o sistema operacional da máquina virtual para colocar a aplicação em modo backup, ou modo QoS, ou modo QoS, como queira pronunciar. Eu já escutei as 2 pronúncias, inclusive em inglês também. Mas, basicamente, você vai falar para a aplicação, dar uma pausa. Pausa, não faça mais operações, eu preciso tirar um snapshot agora dos seus dados. Então, tudo aquilo que está em memória também é preservado com isso. Nesse momento, então, uma vez que a aplicação parou, é realizado o snapshot, que a gente está chamando aqui de ponto de recuperação, e com isso você tem a capacidade do próprio sistema operacional Nutanix de voltar para a aplicação, uma vez que o snapshot foi realizado, de falar para ela, terminei, pode continuar suas operações aí, e a coisa volta a funcionar normalmente. Esse processo todo, ele é bastante rápido, pessoal. Eu elenquei aqui as etapas, só para vocês terem ilustrado aí como é que funciona nos bastidores. Eu também posso adicionar agendamentos específicos, tanto na origem quanto no destino, ou seja, se eu quiser também colocar aqui, por exemplo, snapshots aqui de minuto em minuto, enfim, a ferramenta me permite configurar diferentes RPOs, vamos colocar assim, né, que são os meus objetivos de recuperação de dados. Então, eu poderia colocar aqui, por exemplo, de minuto em minuto, na origem, para garantir que eu consiga, numa situação de desastre, por exemplo, voltar no minuto exato antes do momento da criptografia, supondo um ataque de ransomware, né? Então, a solução me dá essa flexibilidade, ok? Bom, deixa eu pegar aqui essa janelinha do Teams, puxar para baixo, agora eu consigo ver o Next. Aqui a gente vai dizer qual é a aplicação. E uma coisa legal que a gente pode fazer aqui é justamente utilizar esse conceito de categoria. Categoria nada mais é do que uma tag, um label, uma etiqueta que a gente cria, é meramente um campo de texto, e isso serve para alguns propósitos, como, por exemplo, a organização das minhas aplicações no meu ambiente. Posso estabelecer ali, por exemplo, por tipo de ambiente, por tipo de aplicação, por departamento,
Eu posso criar da maneira como eu achar melhor, da maneira como for mais apropriado para cada necessidade. Então, aqui eu estou protegendo a aplicação LF Fiesta, então eu tenho uma categoria de tipo de aplicação LF Fiesta, e todas as entidades virtuais que pertencerem a essa categoria, elas são automaticamente incluídas aqui no meu plano de proteção, ok? E vejam que aqui eu já estou respeitando a minha política de RPO, de toda hora ir lá e tirar um snapshot na origem e replicar esse snapshot para o destino aqui no 081. Ok? Lu, isso é um ponto legal, porque é um diferencial da Nutanix, né? Até para o nosso dia de administração, digamos assim. A partir do momento que você cria uma máquina virtual e você atrela essa categoria, essa máquina, ela já nasce protegida, né? Então, se você tiver uma política de proteção de snapshot, política de replicação para um site remoto, ou até mesmo uma política de segurança para a parte de microsegmentação, poxa, criei a máquina, atrelei a categoria, ela já nasceu protegida, ela já entrou dentro desse escopo que já foi definido. Isso facilita muito o nosso dia a dia operacional para manter o ambiente da melhor forma segura possível, né? Exatamente isso, e eu vou mostrar na prática o que você está falando a respeito do nascimento da aplicação. Eu utilizei esse blueprint. Blueprint, para quem não sabe, é um esquema de construção de aplicação que a gente utiliza aqui na solução Nutanix Self-Service, antigamente chamada de Nutanix Calm. Nós mudamos o nome da funcionalidade, né? Não é mais uma ferramenta, e eu até estou gostando mais disso, porque é o seguinte, pessoal, percebam que tudo isso é dentro da mesma interface. Então, eu não estou mais chamando de produto apartado aqui, eu estou chamando de funcionalidade. Então, Calm, ele ainda está como Calm aqui na minha interface de gerenciamento, mas ele agora mudou o nome para Self-Service. Então, muito em breve, ele deve mudar isso aqui também. A gente ainda está na fase de transição, mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é justamente essa questão que o Gabriel falou, né, apresentou para vocês, sobre a aplicação já nascer herdando uma política de proteção, herdando uma política de segurança. Então, desde que eu já tenha as políticas definidas e as categorias também, eu posso atribuí-las aqui. Ó. Então, para essa entidade Node React, eu estou dizendo que ela pertence à minha aplicação Fiesta, e na minha aplicação Fiesta, que é o conjunto destas duas entidades virtuais aqui, ela pertence à minha camada web. Então, eu estou categorizando essa entidade virtual como pertencente à minha aplicação Fiesta, e dentro da camada Fiesta, ela está na camada web. Com isso, eu já consigo fazer uma série de coisas. A primeira delas, que assim, não deixa de ser menos importante, é a questão da organização. Eu consigo facilmente buscar essas entidades. Imagina que eu tenho um ambiente com 500, 1000 máquinas virtuais. Eu consigo rapidamente filtrar na minha interface de gerenciamento essa categoria. E dessa maneira você consegue ter ali um filtro, uma visão filtrada ali, concentrada, com foco de fato na sua aplicação. E para mim, tanto faz se ela está rodando no cluster 80, se ela está rodando no cluster 81, se o cluster 80 tem AHV ou se ele tem VMware, se o cluster 81 tem AHV ou se tem VMware, não importa. A gente, inclusive, consegue fazer, e eu já fiz isso ao vivo em algumas demonstrações, essa migração de máquinas virtuais entre diferentes tecnologias de virtualização. É claro que a gente não consegue fazer o live migration, né? Ou seja, movimentar a máquina virtual ligada, mas o tempo de cutover ele é muito rápido, porque você tem snapshot na origem e você tem snapshot no destino. É simplesmente desligar na origem e ligar no destino, respeitando, obviamente, ali os tempos de inicialização, porque, eventualmente, vocês vão ver, inclusive, no plano de recuperação, a gente, inclusive, estabelece ali os delays necessários para inicialização dos serviços em determinadas camadas da minha aplicação. A gente também consegue fazer utilização de scripts e assim por diante. Então, essa aplicação aqui, ó, esse blueprint, eu já lancei ele ontem à noite, e aqui eu consigo visualizar, ó. Tá vendo? Foi criado há 10 horas, ó. Fiquei brincando até tarde ontem, pessoal, porque final de ano as empresas começam a tirar projeto da gaveta e quer executar ainda dentro do ano para justamente respeitar o orçamento. Então, eu brinquei até um pouquinho mais tarde.
Mas olha só que legal, ó. Como já tinha uma política de proteção, essas máquinas virtuais já nasceram protegidas. Então, ela já está fazendo as replicações, tirando os snapshots, né, os pontos de recuperação, tanto na origem quanto no destino. E a gente consegue visualizar isso facilmente aqui, tá? Isso eu acho fantástico, Lô. Você comentou aí de um blueprint, na teoria até que simples, né? De duas máquinas virtuais, que consiste em uma que é MySQL e uma outra aplicação, uma outra VM que possivelmente seria uma aplicação web, né? E você Isso. criou esse blueprint para provisionar de uma forma inteligente, né? E o Calm fazendo tudo, criando a VM, fazendo a instalação do banco, atribuindo as políticas, atribuindo a rede, colocando no domínio, tudo isso em cima de automação. A gente tem até um desafio interno, tem muitos clientes nossos aqui que estão participando hoje, Lu, que são clientes Citrix, que têm estrutura Citrix dentro de casa, né? Então, trazendo para a realidade de algum deles, imagine você ter um blueprint que consiste ali em 2 Cloud Connectors, nos 2 storefronts, na sua estrutura de ADC, nos seus VDIs que vocês vão entregar ali para os colaboradores, e você conseguir criar uma casca ali de blueprint e provisionar isso de uma forma inteligente em qualquer lugar, seja dentro do Nutanix ou até mesmo numa nuvem pública, né? Poxa, eu quero provisionar isso numa AWS, numa Azure, isso é fantástico, Lu. Foi bom você trazer essa pauta de segurança para você nascer com um ambiente protegido, mas também olhando essa vertente de automação, né? Você conseguir scriptar tudo isso. Com certeza, com certeza. E aqui, bom, a gente tem todos os atributos das entidades virtuais que pertencem a esse blueprint, né? Então, eu tenho tudo aquilo que é necessário para a criação das máquinas virtuais, em termos de atributos de vCPU, memória, disco, script para preparação do sistema operacional, qual que é a imagem que eu vou utilizar lá do meu catálogo de imagens, lembrando que a gente realmente traz essa experiência cloud-like, né? Ou seja, muito semelhante àquilo que a gente tem na nuvem, onde a gente tem lá várias imagens de sistema operacional que podem ser utilizadas. E aqui a gente está utilizando imagens de discos, né? Mas poderia ser ali qualquer tipo de imagem disponível ali no nosso catálogo de imagens, que fica realmente atribuído ao nosso Prism Central. Então, existe esse catálogo de imagens disponível. Percebam que eu tenho aqui, então, máquina virtual, disco de máquina virtual Windows já preparado, eu tenho um CentOS Cloud, tem esse CentOS 7 aqui que está mais atualizado, enfim, diversas imagens que a gente pode utilizar. Escolho também o método de BIOS, se é BIOS ou UEFI, se tem vGPU, aí fazendo de novo o link com o Citrix, né? Eu poderia construir aqui o desktop virtual já fazendo uso de vGPU, ou alguma aplicação de Hadoop, Big Data, que venha utilizar essa tecnologia. E aqui eu tenho também as categorias, né? Então, por exemplo, poderia dizer que essa entidade virtual Node React pertence ao meu ambiente de desenvolvimento. Então, como eu falei para vocês, as categorias, elas são muito úteis para justamente criar essa organização de estrutura dentro do meu ambiente. Tal como na nuvem se utilizam as tags, aqui a gente utiliza as categorias e você pode também chamar de tags aí para sua referência, a seu critério, tá? Aqui a gente estabelece qual que é a placa de rede, né? Qual a rede que a gente vai utilizar, a credencial de acesso. Isso aqui é uma coisa muito bacana, porque aqui eu mato 2 coelhos numa cajadada só. Eu não só não preciso de um put da vida para poder fazer um acesso remoto via SSH, como eu também aumento a segurança. Uma vez que eu estou liberando o acesso ao meu Prism Central para acessar essa conexão SSH com a máquina virtual, e tudo aquilo que eu fizer dentro dessa máquina virtual, eu tenho, tudo isso fica registrado aqui. Então, tá vendo aqui, ó, Console Access, ó, eu consigo visualizar tudo que foi realizado dentro dessa máquina virtual. Ele me mostra aqui, ó, detalhe por detalhe, todos os comandos que foram realizados, em cada uma das etapas, quem foi que fez, quando foi feito, e eu consigo baixar isso aqui para deixar para fins de rastreabilidade, documentação, enfim. Então, muito bacana essa funcionalidade aqui, uma vez que você traz o gerenciamento das suas aplicações para o Nutanix Self-Service, antigo Calm,
você tem toda essa capacidade de auditoria, que também foi algo apresentado durante o webinar. E uma coisa muito interessante que a gente também ganha naturalmente aqui é justamente a questão da consistência. Uma vez que você tem seu blueprint construído, você tem todos os processos já mapeados aqui para a criação da máquina virtual, para a definição do seu sistema operacional e para a instalação e configuração da sua aplicação também. Lembrando que aqui a gente está lançando uma aplicação totalmente pronta. Então, tudo que precisa para instalar aqui, por exemplo, essa aplicação web, está aqui mapeado. Ó. Eu vou utilizar a minha credencial, que eu criei e associei a esse blueprint, e vou ter aqui todos os procedimentos necessários para instalação e configuração, inclusive pegando lá no meu repositório Git essa aplicação Fiesta. Já está prontinha. Então, o que eu ganho com isso? A garantia de que todos os processos, que normalmente são muito repetitivos, ainda mais em um ambiente onde você tem uma esteira ali de CI/CD, DevOps, enfim, você acaba ganhando a consistência no lançamento das suas aplicações. E, obviamente, você pode criar diferentes projetos, com diferentes equipes, cada usuário tendo os seus níveis de permissionamento dentro da estrutura, os seus recursos computacionais, a gente consegue estabelecer cotas aqui, tanto para o ambiente Nutanix AHV, quanto para o ambiente Nutanix com tecnologia de virtualização ali da VMware, você consegue criar essas cotas, né? Para que você limite ali os recursos computacionais para cada equipe. E, obviamente, você também consegue ter visualização de custos. Então, ao lançar uma aplicação, o usuário sabe exatamente quanto isso está custando, isso pode respeitar um fluxo de aprovação dentro da estrutura, e com isso você vai aumentando cada vez mais a padronização do seu ambiente e, obviamente, e naturalmente, as questões relacionadas à proteção e segurança das suas aplicações. Ferramenta formidável, sensacional, e de novo, pessoal, me orgulho muito disso, tá? A Nutanix, ela não fica lançando simplesmente produto a toque de caixa para você incorrer naquele monte de interfaces de gerenciamento. Tudo aqui está dentro da mesma interface, tá? Então, eu posso rapidinho chavear aqui, por exemplo, ó, lá para o meu ambiente de Kubernetes, ou para o meu ambiente de armazenamento de objetos, ou para o meu ambiente de armazenamento de arquivos, está tudo aqui na mesma interface. Minhas políticas de segurança, meu plano de recuperação aqui, ó, vamos dar uma olhada aqui no plano de recuperação que eu configurei para a minha aplicação Fiesta DR. Então, eu tenho aqui, ó, vou dar um update para a gente visualizar aqui todas as etapas, tá? Eu estabeleci aqui o meu nome do plano de recuperação como Fiesta DR, para justamente colocar aí que é o Disaster Recovery da minha aplicação Fiesta, poderia colocar isso na descrição aqui por extenso. Localização, eu tenho uma única Availability Zone, porque eu estou gerenciando os meus 2 clusters pelo mesmo Prism Central, então eu estou colocando aqui que o meu cluster primário é o 80 e o meu cluster de recuperação é o 81. Posso dizer aqui que eu vou fazer o modo de failover manual ou automático, desde que eu tenha uma Witness VM, não é o caso da nossa demonstração aqui, eu optei por fazer manual, mas os 2 cenários são possíveis. Aqui a gente tem aquilo que eu mencionei a respeito das questões de você elencar os estágios de restabelecimento da sua aplicação. Então, eu estou colocando aqui que, inicialmente, a gente ativa a minha máquina de banco de dados, que ela está, na verdade, na categoria. Então, se o nome dessa máquina virtual, se o IP dessa máquina virtual, se o MAC address dessa máquina virtual mudar, não importa. Eu tenho uma categoria atrelada. Se eu apagar tudo isso e lançar um novo blueprint, ele vai respeitar as mesmas categorias, porque é justamente lá no blueprint, a aplicação já está nascendo com essa estrutura atrelada. Então, eu consigo facilmente preservar as minhas configurações no intuito de manter essa aplicação protegida. Então, aqui ele vai iniciar o banco de dados. Então, a categoria AppTier LF Fiesta DB, eu coloquei aqui minhas iniciais de nome, Fiesta aplicação e DB para justamente referenciar a camada de banco de dados. Eu adicionei um delay aqui de 10 segundos. E aqui, no próximo estágio, a gente tem a categoria LF Fiesta Web, para justamente identificar a categoria da camada de aplicação web. Percebam que eu tenho aqui, ó,
uma caixinha preta com esse símbolozinho. Isso aqui indica que eu estou executando um script aqui dentro para justamente atualizar a referência ao IP do banco de dados. Eu poderia utilizar o script para manter, por exemplo, o nome dessa máquina virtual, enfim, eu poderia fazer uma reconfiguração de rede, enfim, você pode utilizar script de maneiras distintas aí e que se adequem à sua necessidade, né? Então, eu tenho aqui, ó, maneira bem simples, só para vocês visualizarem como que é fácil, de fato, a gente construir esses planos de recuperação. Estou colocando a minha aplicação aqui com 2 entidades virtuais, respeitando ali a sequência de inicialização e fazendo também o uso de script, tá? Só para vocês verem aqui, ó, manage scripts, tá aqui, vou colocar disable, só para vocês verem como é fácil a gente habilitar. Obviamente, esse script, ele já está dentro desse caminho na minha máquina virtual, tá? Então, ele já está criado dentro dessa máquina virtual e não importa o que aconteça no meu ambiente, isso já está definido lá no blueprint. Então, de novo, pessoal, a questão da consistência no lançamento dessas aplicações. Ela vai sempre nascer desse jeito. E aqui eu deixo ativado, ele mostra para mim aqui que está executando o script. O último passo é a gente fazer o mapeamento das redes. Eu posso trabalhar no modelo de rede estendida, que é o Stretch Networks, e eu posso trabalhar no modelo de rede não estendida. Para tudo na vida existe uma escolha, aliás, para cada escolha na vida a gente faz uma renúncia. Aqui eu optei por não trabalhar com redes estendidas, porque eu entendo que numa situação, por exemplo, de algum acidente, alguma configuração de VLAN incorreta, ou até mesmo comprometimento de uma estrutura de rede, se ela estiver estendida, automaticamente isso afeta o site de recuperação de desastres. Então, obviamente, é mais fácil você gerenciar a sua estrutura de máquinas virtuais numa rede estendida, porque você não vai ter que fazer reconfiguração de rede. Você simplesmente conecta aqui tudo. Você pode fazer migração online de máquinas virtuais aí de um lado para o outro e tal, e essa máquina virtual permanece funcionando sem qualquer interrupção dos serviços. Então, por isso até eu não configurei lá a replicação síncrona para permitir essa migração online de máquinas virtuais, justamente colocando isso como um safeguard aqui para poder aumentar essa questão de segurança. Então, eu fiz um mapeamento aqui da minha rede de produção no meu cluster primário. Então, eu tenho a rede de produção e a minha rede de testes de failback. Então, eu consigo simular nessa ferramenta situações de failover. Então, eu faço failover para o outro site, faço failback sem impacto no meu ambiente de produção. Coloquei 2 redes distintas, nomeei aqui no site primário como primário apenas e secundário. E lá no outro cluster de recuperação eu coloquei primário DR, secundário DR. Estou indicando aqui os gateways. Essas redes aqui elas já estão com IPAN, que é uma outra funcionalidade interessante do AHV, onde a gente consegue ter esse gerenciamento dos IPs nativamente. Então, no momento que você lança a máquina virtual, ela já automaticamente herda ali o endereçamento de rede e você não precisa da configuração de um DHCP nesse cenário. Então, ela vai herdar tudo isso automaticamente. Quando a gente não tem IPAN, a solução ela não reconhece automaticamente as informações de gateway que são definidas lá na configuração do IPAN. Então, eu tive que colocar manualmente aqui, ó, deixei de propósito para vocês verem que eu tanto posso fazer isso no modo automático, como posso fazer isso no modo manual. Ainda tenho aqui algumas configurações avançadas para mapeamento customizado de endereçamentos IPs, tá? Não vai ser o objeto dessa demonstração aqui. Estou só mostrando para vocês aqui como é que funciona de fato a questão do mapeamento das redes, tá? Ainda posso adicionar novos mapeamentos de rede aqui e a solução ela tem realmente aí tudo bem explicadinho na interface da mesma solução. Vou voltar aqui, pessoal, só para vocês verem só para a gente conferir onde estão, na verdade, essas 2 máquinas virtuais. Então, eu estou exibindo aqui, ó, LF Web Server, LF MySQL. Elas estão no cluster POC 081. Vou pegar aqui o IP dessa máquina virtual para a gente testar aqui
a aplicação. Então, está funcionando aqui. Vou adicionar uma nova loja aqui, ó, Populus. Fica em São Paulo. Aqui estão só os estados lá dos Estados Unidos, né? Então, vou colocar aqui Submit. E a lojinha Populus está aqui, ó. Lembrando que ela está lá no cluster 81, tá? Ó. Tá aqui 81. Deixa eu mudar aqui. Deixa eu puxar um pouquinho mais para baixo. Pronto. E agora, pessoal, eu vou simular a migração dessas máquinas virtuais, ou dessa minha aplicação, para o meu cluster lá primário. Eu já tinha tirado elas do meu cluster primário para ir lá para o meu cluster DR. Agora eu vou voltar elas lá para o cluster primário, que é 80. Então eu vou no Recovery Plan, seleciono o meu plano de recuperação e dou um failover. Aqui eu digo, bom, elas estão lá no cluster 81, eu quero levá-las para o meu cluster 80. Feito isso, eu dou um failover. Estou com preguiça de digitar hoje, vou dar Ctrl C, Ctrl V. Aqui ele me avisa que eu não tenho o licenciamento necessário para realizar essa operação, ou seja, estou utilizando o licenciamento Starter, mas eu estou colocando em prática uma funcionalidade que pertence ao licenciamento Ultimate. De todo modo, eu vou mandar executar, ou seja, a funcionalidade ela persiste na utilização aqui, não é um blocker. A Nutanix confia na sua base de clientes e algumas funcionalidades acabam sendo permitidas e, obviamente, se persistir o uso, a gente notifica o cliente na próxima renovação, justamente orientando para que ele faça a atualização. Mas não se trata aí de um blocker, tá? Tanto que se vocês observarem aqui na tela de gerenciamento aqui do cluster, ó, percebam que tem vários alertas aqui a respeito de inconformidades com o licenciamento. Mas eu estou utilizando, tá vendo? Estou com a versão Starter, mas existem funcionalidades aí que estão em outra categoria de licenciamento. Enquanto isso, na sala de justiça, nós temos aqui o nosso failover em andamento. Então, ele falhou aqui na validação justamente por causa das inconsistências no licenciamento, mas ele está realizando aqui o failover. Está no estágio 1 aqui com o MySQL e logo na sequência vai passar para o estágio 2 com o Web Server. Por que eu estou mostrando essas funcionalidades para vocês, pessoal? Estou, de fato, aqui fazendo aquele link com o que foi apresentado no webinar. A gente precisa ter meios de recuperação em uma situação de ataque cibernético. Então, se eu voltar aqui para a minha tela de gerenciamento, onde eu visualizo as máquinas virtuais, eu percebo que elas agora, ó, elas estão desligadas, mas já serão iniciadas aqui no meu cluster 80, que é o meu cluster principal, tá bem? Vou dar alguns instantes aqui para que os serviços sejam inicializados de fato e a gente abre novamente aí a estrutura. Lembrando que aqui a gente fez um failover planejado, e na situação de failover planejado, ele vai preservar aquele último momento de gravação. Lembrando que eu adicionei ali a loja Populus, então quando eu acessar a aplicação, deve preservar ali a loja Populus dentro da base de dados. Em uma situação de failover não planejado, se a alteração estiver no momento em que a solução realizou aquele snapshot, ou aquele ponto de recuperação, ela é preservada. Então, na maneira como foi configurado aqui, eu tenho um RPO de até 1 hora, ou seja, uma defasagem máxima de 60 minutos, ok? Vou mudar aqui para 80, ele não deve ter subido ainda, mas vou ficar tentando carregar aqui a aplicação.
Tá aí, ligou a aplicação, subiu e está aqui a lojinha Populus. Então, para vocês verem que na mesma interface eu consigo realmente preservar a proteção da máquina virtual, tá? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tranquilo? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui para a interface do Prism Central. O que eu tenho para mostrar para vocês agora é a criação de uma política de segurança. Então, eu vou utilizar as categorias que foram já estabelecidas e associadas a essas entidades virtuais da minha aplicação Fiesta e vou criar uma política de segurança para que a gente faça microsegmentação nessa estrutura. Ah, Luciano, mas eu não conheço todas as portas e protocolos que eu tenho no meu ambiente. Bom, existem algumas funcionalidades que a gente consegue utilizar para ajudar nesse sentido. Então, a primeira delas é justamente essa questão de App Discovery, né? Você consegue visualizar aqui, ó, os relacionamentos dessa entidade virtual. Então, tudo que tem de entrada e de saída, você consegue visualizar na mesma interface aqui do Prism Center. Então, eu selecionei a minha máquina de banco de dados, eu verifico que tem entrada aqui do meu web server, tá? Utilizando porta TCP 3306, então eu já vou incorporar isso lá na minha política de segurança. Esse cara aqui também, ele faz acesso ao meu Prism Central, né? Então, eu tenho o meu Prism Central aqui fazendo acesso via TCP/22, eu também vou configurar esse serviço lá na minha política de segurança. Então, para vocês verem que aqui eu já começo a ter uma ideia daquilo que eu preciso incorporar ou incluir na minha política, tá? E a gente observa também uma série de outras consultas sendo realizadas aqui pela minha máquina de banco de dados, eventualmente tentando consultar algum repositório externo para fazer atualização, esse tipo de coisa. Mas eu posso filtrar tudo isso aqui, eu posso bloquear tudo isso aqui, se de fato não fizer sentido, tá? E aqui eu tenho já tudo na pontinha da mão, aqui na pontinha dos dedos aqui, meios para que a gente configure as nossas políticas de microsegmentação. Posso filtrar aqui por tudo aquilo que é incoming, ou seja, entrada, e outgoing. Então, eu consigo visualizar todos aqui na mesma interface também. Ok? E isso aqui eu estou dentro, de novo, do Prism Central. A gente tem também, eu vou explicar mais adiante, como que a gente utiliza o Security Central nesse objetivo de identificar os fluxos de comunicação e aplicar as políticas de segurança necessárias, né? O Flow Security Center é uma ferramenta que faz auditorias constantemente na sua estrutura de nuvem, e aí híbrida mesmo, ou seja, você tem funcionalidades para realizar essas auditorias no seu ambiente de nuvem privada, como no ambiente de nuvem pública também. Bom, voltando aqui para a nossa política de segurança, como é que funciona? Como é que a gente está de horário aí, Gabriel? Lu, a gente tem 37 minutos ainda. Ainda tem vai encerrar meio-dia, né? A gente tem os 10, 15 minutos finais para fazer o sorteio. Então, 20 minutos aí adiante, eu acho que está saudável. Beleza. O pessoal da audiência aí está gostando? Tá legal? Tem pergunta? Show de bola. A gente teve uma pergunta no chat anterior, mas nenhuma até o momento. Tá bom. Eu vou dar uma acelerada aqui para a gente tentar cobrir ao máximo aqui as funcionalidades que eu preparei para o Lab, para vocês ficarem por dentro. Mas vamos lá. Vamos aqui em Network and Security, só para frisar para vocês, né? A gente tem aqui dentro capacidade de configuração de subnets, Virtual Private Cloud, ou seja, aumentando essa questão de isolamento e segmentação aí de estruturas virtuais, tem Floating IPs, Connectivity and Security Policies aqui, ó. Então, eu vou explorar um pouquinho essa capacidade de Security Policies. Inclusive, é uma das ferramentas que a gente utilizou, uma das funcionalidades que a gente utilizou em alguns casos, onde o cliente foi atacado, ele não tinha o licenciamento do Flow contratado, a gente ativou isso aqui no modelo de demonstração e foi o que salvou ali esse quick start para poder investigar
em busca do código malicioso nessas entidades virtuais. Então, a gente utilizou essa política de quarentena aqui, ó. Essa política de quarentena, a gente tem dois modos, tá? O modo estrito, a gente elimina completamente a comunicação da máquina virtual, então, como se você arrancasse o cabo de rede da máquina virtual. E no modo forense, a gente pode estabelecer aqui uma portinha de entrada, ou deixar aberto para uma categoria, por exemplo, de SecOps, onde você vai estabelecer as suas máquinas virtuais com ferramentas de investigação para que elas consigam acessar essas máquinas virtuais aqui. Lembrando que outbound normalmente fica bloqueado, mas você pode criar uma exceção para que você permita uma saída também de fluxo, desde que esteja sendo direcionado para uma outra ferramenta de investigação aqui. Então, ferramenta bastante útil e fácil de ser utilizado aqui com essa funcionalidade de quarentena. Eu vou criar uma política de segurança, pessoal, bem rapidinho, vendo aqui que a gente tem possibilidade de criação de política de segurança para proteger aplicações, isolamento de ambientes e especificamente para VDI, tá? Isso aqui é muito bacana, porque VDI é uma coisa muito louca, né? A gente coloca uma série de usuários ali, então é muito interessante vocês adotarem uma tecnologia como essa para que você evite propagação lateral, porque o usuário normalmente é a porta de entrada do código malicioso. Eu vou criar aqui, então, uma política de segurança para proteger a minha aplicação Fiesta. Então, proteger a aplicação Fiesta do Luciano Freitas. Vou colocar aqui Fiesta. Está lá, já coloquei a minha aplicação que será protegida. Vou passar para o Next aqui. E aqui, olha só que legal, já estou vendo a minha aplicação, ela tem duas entidades virtuais. Vou criar aqui as minhas categorias de camada, então eu tenho Fiesta Web e tenho também DB. Maravilha, pessoal. Então, eu estou dizendo que a minha aplicação Fiesta ela tem a camada Web, tem a camada DB. Aqui, ó, observem que eu tenho essas duas bolinhas aqui, ó, elas estão com um traço verde, e a ferramenta está me dizendo ali que as VMs podem comunicar entre si nessa mesma categoria. Imagina que eu tenho aqui vários servidores web. Eu não quero permitir a propagação lateral de código. Isso se aplica também a ambientes de VDI, tá? Então eu venho aqui e coloco não. Beleza? Aí, ó, eu vou colocar aqui aquela política que eu tinha, aquela regra que eu tinha visualizado já lá no Prism Central. Ó. Eu tenho a possibilidade de permitir todo o tráfego ou selecionar um serviço específico. Então, vou colocar aqui TCP na porta 3306. E aqui eu já tenho a minha política de comunicação estabelecida entre as entidades virtuais que pertencem a essa aplicação. Agora eu vou criar a minha política de entrada, ou seja, o que eu vou permitir de entrada, né, de inbound, e o que eu vou permitir de saída. Vamos lá. Add source. Eu quero adicionar source, ó, vou colocar em subnet IP, vou colocar aqui o 000/0, ok? E tudo que for aqui eu vou permitir chegar na minha camada web utilizando o TCP na porta 80. Bem rapidinho. Eu também preciso permitir a entrada do meu Prism Central nessas duas entidades aqui, né? Então, eu preciso também colocar aqui, ó, Add Source, Subnet IP, coloco aqui o IP do meu Prism Central, 1042.80.39/32, para dizer que é um IP único. E aqui eu vou dizer que é TCP 22. Que foi o serviço que a gente também identificou lá no App Discovery. Vou colocar aqui também. Bacana, pessoal. Agora eu tenho aqui, ó, o que eu posso fazer de saída, né? Então eu vou colocar aqui o IP da minha VM AltaD, que é o meu DNS. Add destination é o 10.42.80.41/32. Esse cara aqui é o DP53.
Next, eu posso aplicar o modo Enforce aqui, ou eu posso deixar em modo monitoramento. Por que é interessante você deixar em modo monitoramento? Uma vez que você coloca em modo monitoramento, você começa a filtrar os fluxos todos por aqui, ó. Ele vai capturando os fluxos da sua aplicação, eles vão aparecendo aqui naturalmente. Quer ver? Ó, eu vou dar um ping aqui, ping 10, 42, 80, deixa eu ver qual que é o IP dela lá, eu já esqueci. 80, 83. Tá pingando. Aí, olha só que legal. Cadê? Security Policies. Já apareceu aqui o meu IP. Ele vai indicar aqui que é um ICMP, que é o ping, né? Eu posso permitir ou não esse fluxo de comunicação, tá? Eu venho aqui no update, eu atualizo a minha política de segurança, tá vendo? Ó? Ele identificou aqui, eu posso chegar aqui e falar allow traffic, ok? Facilmente na mesma interface. Os outros fluxos de comunicação que também já foram capturados, ó, eu também posso chegar aqui, allow traffic. Beleza? Eu não vou permitir esses tráfegos aí, eu vou mandar um modo enforce aqui, ó. Agora, quando eu vou aqui no meu ping, ó, ele parou de acontecer. Se eu tentar dar um SSH aqui também, ele também não vai permitir. Mas lembrando que existe uma credencial lá no Calm. Então, eu venho aqui, ó, Calm, e eu liberei o acesso ao meu Prism Central, né? Serviços, Node React, Open Terminal. Ele fala aqui já para mim que tudo isso aqui vai ficar registrado para fins de auditoria. Está aqui. Consigo acessar o terminal da minha máquina virtual e ainda assim respeitando a minha política de segurança. Então, eu não consigo, da minha máquina física aqui, acessar nem ping e nem SSH, porém, eu consigo acessar o terminal dessa aplicação pelo próprio Calm. Então, bem simples, pessoal, e prático aqui no intuito de mostrar para vocês como é fácil a gente configurar essas políticas de segurança. Agora, lembrando que a gente tem aqui também a possibilidade de utilizar o Flow Security Central, que é uma solução SaaS da Nutanix, que realiza auditorias constantemente no seu ambiente, comparando ali com padrões internacionais de segurança, e você também pode configurar a sua própria política de segurança para estabelecer como baseline aqui. Então, eu tenho aqui todas as minhas regiões, né, todos os meus clusters e regiões de nuvem aqui que estão sendo monitorados. Ele me traz esse mapa de calor aqui, dos issues que foram encontrados no meu ambiente, então, issues médio, issues de grau elevado. Me mostra aqui também os fluxos de comunicação na minha estrutura como um todo, então ele já me mostra aqui a quantidade de fluxos não protegidos, os permitidos e aqueles que foram bloqueados na estrutura. E ele vai trazendo essa série de informações bem interessantes aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui a respeito desses diferentes padrões. Percebam que eu consigo comparar ao mesmo tempo, ó, diferentes padrões de segurança, e aí verificar esse mapa de calor em quão conformidade o meu ambiente está com essas auditorias que são realizadas aqui. E ele vai permitindo que eu faça drill down. Eu consigo vir aqui nessa auditoria. Então, guias de proteção administrativas aqui, quais são os issues que foram encontrados, né? E ele consegue me trazer isso na ponta dos dedos aqui, quais são as complicações, né? Então, nesse caso aqui, ele está mostrando que existe um cluster que não está configurado com provedor de identidade, está permitindo acesso à minha linha de comando utilizando senha, e não tem um grupo de usuários configurado na estrutura. Então, para vocês verem que são mensagens claras, objetivas, e que você consegue facilmente olhar para o seu ambiente
com critérios de segurança de uma maneira muito mais simples, muito mais tranquila. Você já está ali, ó, indo direto na dor, indo direto na veia do problema. E é muito bacana isso. Você consegue visualizar também, ó, vamos passar aqui, ó, Findings and Alerts. Ele traz esse mapa de calor aqui também, então as máquinas virtuais que estão interagindo com IPs em lista negra, máquinas virtuais que não possuem uma política de segurança, que a gente acabou de configurar no ambiente, e uma série de outras informações aqui, ó, requisitos de STIG, configuração de cluster sem a criptografia, então me mostra exatamente qual que é o cluster aqui, ó. Então esse é o cara, como é que eu faço para corrigir isso? Então vai lá no Prism e ativa a criptografia, que eu não consegui mostrar para vocês, infelizmente, por algum problema aqui no navegador, até ontem estava funcionando, mas enfim, surpresas da vida. E aqui ele me traz detalhes, né, a respeito desse cluster aqui que não está com a configuração. Então, eu consigo facilmente identificar qual que é o problema, qual que é a entidade, o que é que eu preciso fazer para corrigir esse problema. Fantástico, Lu, um ponto legal, né? Porque você mostrou a console do Prism, onde a gente atrela todas as regras de microsegmentação, onde a gente aplica as políticas, onde a gente faz ali todo o gerencial de fato da microsegmentação. E além disso, a gente tem o Security Center, que é uma plataforma 100% SaaS, né? Com toda uma inteligência de machine learning, inteligência artificial, que vai olhar para o seu ambiente, né? Vai ser o braço direito aí do administrador de TI para acusar ali os pontos de falha daquela infraestrutura para ele aplicar as correções e blindar o ambiente da melhor forma, né? É legal que ele faz isso de uma forma 100% automatizada, né? Exatamente. E aqui, pessoal, não tem nada configurado, não. Ele entra no cenário justamente para te apontar, tá? Estou trazendo um exemplo para vocês aqui a respeito daquela questão de microsegmentação que a gente acabou de configurar olhando pela interface do Prism Central. Mas aqui agora eu estou olhando pela interface do Security Central, onde ele está identificando aqui, por exemplo, o relacionamento de entidades virtuais, trazendo todo o mapeamento aqui dos serviços que estão tramitando. Então, se eu quiser separar isso aqui, ó, ele acredita que essas 5 VMs aqui pertencem à mesma aplicação. Tá vendo? Essas VMs estão potencialmente relacionadas. Então, através da análise do tráfego e serviços dessas máquinas virtuais, elas aparentemente pertencem à mesma categoria. Olha que bacana isso, pessoal. Olha o esforço que isso acabou de poupar para a gente, imaginando um cenário aqui com várias máquinas virtuais. Ele já trouxe para a gente aqui, ó, todas as máquinas virtuais que aparentemente pertencem ao mesmo tipo de aplicação. E se eu levar isso para para fazer um drill down aqui dentro, ó, eu consigo explodir essa informação. Ele já me traz aqui todas as máquinas virtuais, quais são os fluxos que acontecem entre cada uma delas. Consigo visualizar aqui, por exemplo, ó, pegar aqui, ó, View Policy Recommendation. Eu posso pegar aqui as recomendações de política para essa entidade virtual. Então, desde a questão de associar uma categoria de tipo de aplicação, que ele já permite que a gente faça por aqui mesmo, mas ele também permite eu visualizar as recomendações e aplicar essas recomendações de segurança, tanto para regras de entrada como regras de saída, tá? Então, eu consigo fazer isso facilmente aqui na mesma interface. Uma outra coisa legal de fazer aqui também, ó, eu posso ir selecionando essas entidades virtuais aqui, e ele já permite que eu faça aqui o gerenciamento das categorias. Então, eu posso pegar aqui, por exemplo, que essas entidades virtuais pertencem à minha aplicação, sei lá, Elastic, ok? E elas também pertencem ao meu ambiente ou departamento aqui de dev. Então, eu já consigo fazer aqui mesmo. Eu já entendi que o comportamento dessas entidades virtuais aqui, de fato, pertencem à mesma aplicação. Então, eu consigo trazer essa organização através da categoria, né? Estou associando categoria, e a partir daí eu consigo facilmente estabelecer ali as políticas de segurança nesse mesmo ambiente aqui, tá? Uma integração muito forte, muito bacana aí da tecnologia. Para fechar aqui o Security Central, ó, só para mostrar para vocês que a gente consegue ter essa abrangência
no modelo de nuvem híbrida. Então, eu tanto consigo visualizar as minhas contas, entendam como clusters Nutanix aqui, como também provedores de nuvem pública. Eu tenho as minhas políticas de auditoria padrão, mas eu também posso adicionar as minhas políticas personalizadas, tá? Tem várias aqui. Só para realmente dar um gostinho para vocês aí da maravilha dessa tecnologia. Temos mais alguns minutinhos? Só queria passar aqui pelo Files, rapidinho. Bom, eu tenho aqui uma máquina virtual Windows, aquela WinTools VM, vocês devem ter visto lá no Prism Central. Vou mostrar para vocês aqui que essa máquina virtual está utilizando um mapeamento provido lá pelo Nutanix. Então, eu criei um file server lá no Nutanix, e esse file server está sendo gerenciado aqui. Deixa eu abrir aqui, vamos lá, rapidão. Enquanto ele abre aqui, eu vou mostrando lá, para otimizar Temos o 20 tempo. minutos, Lu, tá tranquila. Não, maravilha. Eu quero dar alguns minutinhos também para vocês fazerem o sorteio aí com calma e tal, tá? Mas vou finalizar aqui no File Analytics, tá, pessoal? Para justamente trazer essa questão aí de proteção contra ransomware também, né? Uma vez que a gente tem essa porta de entrada principal aí com os usuários, é interessante a gente ter aí uma ferramenta bem robusta para prover armazenamento de arquivos para esses usuários, de modo que você garanta a segurança e ainda assim preserve ali a sua estrutura. Então, vamos lá, pessoal. Eu tenho aqui esse mapeamento dos compartilhamentos para diferentes usuários aqui, tá? Então, eu criei esses usuários de modo que a gente pudesse fazer aqui o gerenciamento desses compartilhamentos de dados. Então, eu tenho aqui esse compartilhamento no Sample Data, foram dados que eu baixei essa noite aí também. E o que eu quero demonstrar para vocês aqui é essa capacidade de Self-Service Restore. Então, a gente tem aqui diversos documentos, né? Eu vou pegar aqui nessa pasta Recordings, aqui, que ela está com menos arquivos, ó, eu vou simplesmente apagar esse cara aqui, ó. Deletei. E o que permite, então, o Self-Service Restore, né? A gente tem aqui, ó, essa capacidade de clicar com o botão direito, em propriedades, eu consigo visualizar as versões anteriores, ó. Então, como está aqui no horário corrente, eu vou pegar esse aqui mesmo, ó, vou abrir, e ele já me mostra aqui o meu backup, né, que seria aqui através de snapshot local. Então, eu consigo visualizar aqui o arquivo que eu acabei de excluir, ó, na minha solução. E com isso eu consigo fazer copy and paste para mostrar para vocês esse conceito de recuperação granular de arquivos pelo próprio usuário, ou seja, não estou precisando aqui indicar eu não estou precisando aqui abrir um ticket, um chamado aqui para a minha equipe de suporte para poder fazer a recuperação de um backup, envolvendo lá a ferramenta de backup, enfim. Lembrando que esses snapshots todos, eles são imutáveis, tá? Então, vamos supor que aqui tenha sido criptografado. Eu tenho, dentro desse meu compartilhamento todo aqui, ó, propriedades, previous versions, vários horários aqui, tá vendo? De hora em hora, ó. Então, eu consigo estabelecer lá na minha ferramenta essa capacidade de proteção dos dados aqui.
Beleza? Eu preciso só fazer uma pequena pausa, 2 minutinhos, só para eu ir ao banheiro e já volto, tá? Beleza, Lô. É super importante esse engajamento, essa participação. Fiquem ligados, pessoal, nas mídias sociais. Esse foi o último evento de 2022. Então, é uma honra tê-lo aqui, Lu, você, o Bravin e toda essa galera aqui participando. Fiquem ligados que em janeiro a gente já vai começar com conteúdos também novos, novidades do ano, projeções ali para 2023. Vai ter muito conteúdo o ano que vem. Então, fiquem conectados com a gente e ligados nas redes sociais. É isso? Acho que encerramos por aqui. Maravilha. Obrigado mais uma vez aí a todos. Obrigado, pessoal. Show Até de a bola. próxima. Obrigado, Lu. Obrigado, Bravin. Obrigado todo mundo aí. Valeu, gente. Boa semana e bom jogo na sexta-feira, hein? Vamos torcer com a camisa da Populus esse jogo aí. Vamos para a semifinal. Um passo de cada vez. Abraço. Obrigado a Abraço. todos.